Fala galera, aqui é o Marcelo e sejam bem-vindos de volta à Batcaverna. Imagina você lá na sua infância, vendo aquele desenho maravilhoso, né, do Superman série animada, tá fazendo seu lanchinho ali, quando do nada em um episódio normal lá da série, rola um crossover desse Superman com o Batman. E não é qualquer Batman, é aquele Batman mesmo do série animada. Pois é galera, isso de fato aconteceu, e foi um momento épico das animações da DC. Estamos falando aqui do especial de 3 episódios do desenho do Superman, que colocou ele frente a frente com o Batman do série animada. E nós vamos hoje analisar esses 3 episódios especiais aí, e que foi tão marcante para muita gente. E relembrar se realmente esses episódios eram bons mesmos ou é muita nostalgia falando aqui pra gente. Nós vamos ver então os principais acontecimentos, a história aí desses episódios, analisar eles, tudo isso depois da abertura. E galera, só antes da gente começar o assunto principal desse vídeo, já deixa aquele bate-like, deixa também seu bate-comentário aqui, já dá aquele like por a gente estar falando aqui de Superman e Batman série animada, e também comenta se você lembra quando viu esses episódios aí. Isso sempre ajuda os nossos vídeos e a gente agradece todo mundo que faz isso. Dito isso, esses 3 episódios especiais do desenho do Superman, e que introduziram o Batman nesse universo dele, se chamou Os Melhores do Mundo, que não podia ser mais apropriado que isso, né? Esse especial retrata o primeiro encontro, então, do Batman e o Superman desse universo dos desenhos da DC. E também mostra uma improvável aliança do Coringa com Lex Luthor. E no decorrer da história, ambos os heróis devem concordar, então, em superar suas diferenças para acabar com o plano desses vilões. E outra coisa interessante é que quando esses episódios, então, estrearam em 1997, essas 3 partes, né, dos melhores do mundo, eles foram exibidos como um só. E ele é até tratado, então, como um filme. Até porque foi um grande acontecimento e a animação é realmente muito melhor nesses 3 episódios do que os episódios corriqueiros, né, do desenho. Mas bora, então, agora analisar e ver a história aqui desse grande encontro épico do Batman e do Superman do série animada. Nós começamos em uma noite escura e tempestuosa em Gotham. Aquele ambiente clássico do Batman série animada. Um dono de uma loja de antiguidades está prestes a fechar. Mas então, uma mulher misteriosa entra, supostamente para vender essa caixa aqui de música. Só que era a Arlequina disfarçada. E ela aciona essa cabeça aqui de bobo da corte que joga o gás do Coringa no pobre homem. A Arlequina e o Coringa então entram ali para roubar uma estátua desse dragão verde, que aparenta ser bem pesada. O vilão comenta que essa estátua pode ter um bom uso. Até logo! Mais tarde, a polícia investiga a cena do crime e se pergunta por que o Coringa levaria apenas essa estátua aqui de jade. O Batman examina o fragmento da estátua que foi deixado para trás e o leva para fazer um estudo mais aprofundado. E o interessante aqui é que realmente esse episódio do desenho do Superman começa como fosse um episódio habitual do Batman. O Coringa começando com um plano, o Batman depois indo analisar a cena do crime, mas isso vai fazer bastante sentido daqui a pouco. Na Batcaverna, o Bruce faz mais testes com o material desse dragão, e descobre que ele não é bem de jade, e sim que na verdade é de kryptonita. E agora, percebendo o que o Coringa tá fazendo, o Batman segue para Metrópolis, onde, aliás, o Bruce Wayne tem negócios para atender. Falando em Metrópolis, a paleta de cores muda totalmente aqui agora do episódio. E aqui temos uma grande cena de ação, que são de terroristas tentando sequestrar o avião do presidente dos Estados Unidos a bordo. A Lois Lane está entre o corpo de imprensa nesse avião, e praticamente garante a chegada então do Superman ali. O herói aparece e derrota facilmente os terroristas, e salva os passageiros. Quando ele retorna ao chão, a Lois tenta deixá-lo saber como ela se sente em relação a ele, mas eles são interrompidos quando ladrões atacam o banco da cidade, e o herói vai até lá. Sozinha, a Lois se repreende por revelar os seus sentimentos, e decide deixar o Superman para trás. Que? Obrigada, super-homem. Eu acho que eu sou uma protetora também, oh céus. Pra mim, essa ideia aí de primeiro contrastar os dois universos dos dois heróis é perfeita para esse começo desse episódio. Você percebe rapidamente como é que é o tom de cada um deles. Você vê primeiro aquela Gotham toda escura, e depois você parte para uma grandiosa cena de ação, né, de dia, todo bonito, que é geralmente o corriqueiro de Metrópolis. O Batman fazendo uma investigação com a polícia de Gotham, ao mesmo tempo que tá lá o Superman salvando o presidente dos Estados Unidos. Não tem como ter um maior contraste que isso. Em Metrópolis, o Lex Luthor lê com desaprovação sobre a mais recente ação do Super. Ele liga para Mercy para preparar o seu carro, só que ela é nocauteada de surpresa pela Arlequina. Aí, quando o Luthor entra no carro, ele toma um susto com a Arlequina de motorista. Tem depois uma cena hilária do Coringa pedindo carona de forma sedutora. Parece aqui um desenho do Looney Tunes. O Coringa entra no carro, explicando pro Luthor que ele tá sem dinheiro nenhum, graças ao sucesso do Batman em fechar todas as suas operações em Gotham. Então, ele faz uma oferta pro Luthor.
Por $1 bilhão, ele matará o Superman. Lex, meu velho, eu tenho aqui uma pechincha pra você. O Luthor, de cara, é cético em relação a isso, mas muda de ideia quando o Coringa lhe mostra a estátua de Kryptonita. Depois que o Coringa lhe assegura que ninguém vai ligar as suas ações ao Luthor, ele aceita. E de novo aqui a animação também acerta aqui com essa interação do Coringa com o Lex Luthor. Do Luthor sendo super cético enquanto o Coringa chega com esse plano maluco de que ele quer $1 bilhão para matar o Superman. A interação deles está boa demais. E mais tarde então no aeroporto de Metrópolis, o Bruce Wayne tá chegando na cidade. E ele tá ali para supervisionar uma parceria, né, que tá rolando das empresas Wayne com a LexCorp. E entre os vários repórteres estão a Lois Lane e o Clark. E imediatamente ao ver o Bruce, a Lois já fica interessada nele. O Bruce acaba trombando com ela e a reconhece. E ele não perde tempo e já convida a Lois para um jantar, que aceita pro desgosto do Clark. Naquela noite, o Coringa monta sua base em Metrópolis, gaseando aqui um chefe do crime local e tomando seu esconderijo e seus bandidos para si. Simples assim. Esse chefão é encontrado mais tarde, histérico de tanto rir pela polícia de Metrópolis, alertando então o Superman, que já conhece como o Coringa se comporta, e de que o vilão tá na cidade. No dia seguinte, a LexCorp apresenta ao Bruce esse droide sonda semelhante a uma aranha. Bruce está satisfeito com a forma como as empresas dele e do Luthor colaboraram então para esses robôs irem para a exploração espacial. Mas o Lex diz que esses robôs seriam ainda mais úteis para fins militares. Mas o Bruce rechaça firmemente essa ideia, falando que a última palavra é dele e que ele se opõe a armas. Pode me culpar, Lex. E aquele papinho lá do Bruce então de sair para jantar com a Lois Lane, ele realmente continua. Os dois vão jantar e o Bruce ele se mostra bastante interessado aí nesse tal de Superman. Mas a Lois então provoca o Bruce dizendo que ela precisa apresentar o Super para ele. Olha esse duplo sentido. O Bruce pede desculpas e os dois então depois vão dançar. E eles parecem bem interessados um no outro. Mais tarde, o Batman invade uma boate em Metrópolis, encontrando um bandido fugitivo da gangue que o Coringa estava recrutando. Só que enquanto o Batman o interroga, o Superman chega, dizendo para ele parar. E para surpresa do Clark, o Batman o joga do outro lado da sala. E a cara do Superman aqui, vendo essa ousadia, vale milhões. O Super contra-ataca, jogando o Batman contra a parede, o que permite que o bandido escape. Usando então a sua visão de raio-x, o Superman espia por trás da máscara e vê que o Batman é Bruce Wayne. E bem, aqui a gente tá tendo aquele clássico momento, né, de crossovers, principalmente de super-heróis, que no começo eles meio que têm desentendimentos, eles brigam um pouco e eles não se gostam do outro. Só que aqui, ao contrário de outros encontros que a gente já viu aqui do Batman e do Superman, aqui ele é bem escrito, porque olha o que rola em seguida. O Superman expressa o seu desdém pelos métodos de vigilantismo do Batman em Metrópolis. Contudo, o Batman retira o fragmento de Kryptonita do seu cinto de utilidades e avisa o Superman sobre o plano do Coringa. Ele fala que só vai sair da cidade, mas é quando ele quiser e quando ele encontrar o vilão. Então, ele joga o pedaço de Kryptonita fora e, para surpresa do Superman, ele desaparece do seu campo de visão. E eu acho realmente genial esse primeiro contato aí do Batman e do Superman. Primeiro, para mostrar que aqui nesse momento um não confia no outro, e para mim isso fica bastante claro. Mas segundo, e é muito importante, é que eles realmente não se veem como inimigos. Eles sabem que há maiores ameaças em jogo e que ambos realmente são heróis, mas combatem o crime de formas distintas. Ou seja, eles discordam isso, mas eles veem que um não é ameaça do outro. E isso fica muito claro quando o Batman ele entrega, né, esse pedaço de Kryptonita, ele joga fora, mostrando, né, pro Superman que, ó, mostra que o Batman ele só queria a atenção do Superman, ele queria dizer o que ele queria e depois joga fora e vai embora. E depois desse encontro, o Superman retorna ao seu apartamento. O seu ciúme aumenta quando ele recebe uma ligação da Lois, que diz que vai tirar a manhã de folga de amanhã para tomar café com Bruce Wayne. Enquanto eles conversam, o Clark percebe um pequeno dispositivo com um morcego plantado na sua capa. E o Clark então vai olhar pela janela enquanto a Lois desliga. Ele usa sua visão telescópica e vê o Batman no telhado de um prédio bem distante, observando-o através de um binóculos. Sabendo que o Clark pode vê-lo, o Batman sorri e com uma saudação de escoteiro, ele desaparece. O Clark percebe que o Batman agora descobriu sua identidade secreta e esmaga o dispositivo com raiva. Assim, é bom demais essa cena, galera. É muito Batman. É claro que o morcegão sempre vai ter aí um seu contraplano. E tinha que responder na mesma moeda, né? O Superman foi lá e viu a identidade secreta dele e falou lá, ok, vou descobrir a tua identidade também. E bem, se passam alguns dias ali na história do desenho dos episódios, e as coisas não melhoram muito entre o Batman e o Superman. A Lois e o Bruce aqui estão flertando um com o outro no planeta diário, pro grande desgosto do Clark. E quando ela sai dali, os dois conversam sobre a localização do Coringa. E o Clark avisa o Bruce para não magoar a Lois, com base na sua reputação como playboy.
O Bruce revela que ele e a Lois agora estão num relacionamento sério e aponta pro Clark que ele perdeu a sua chance com ela. Naquela noite, durante o jantar numa cobertura, o Bruce e a Lois estão se aproximando, mas ele pergunta se houve alguma coisa entre ela e o Clark. No entanto, a Lois garante que a única competição do Bruce voou para longe há muito tempo. E quando eles estão prestes a se beijar, eles são interrompidos pela chegada repentina do Coringa no restaurante. E só dizer que é engraçado como essa cena ela lembra lá com o Coringa no Cavaleiro das Trevas chegando lá naquele restaurante chique. E que era também numa cobertura. Mas assim, toda essa parte aí do romance da Lois com o Bruce, eu diria que, digamos, é a parte piorzinha, assim, desse especial dos 3 episódios. Que eu só consigo ver eles querendo colocar esse romance do Bruce com a Lois pra tentar envolver a Lois mais na história, assim, que eles estão querendo contar aqui. Mas que realmente eu não consigo comprar se eles se aproximando tão rápido, já virando quase namorados. Isso aqui eu acho meio forçado. O casal é cercado pelos bandidos do Coringa. O vilão está ali pela repórter e a captura, usando seu choque nela. O Bruce tenta não dar muita bandeira, mas também tenta resgatar a Lois. Contudo, os bandidos começam a atirar nele e ele logo cai da cobertura. No entanto, o Bruce consegue se salvar. E ele vê o Coringa passando nesse dirigível irado dele, onde ele sai com a Lois sequestrada. Mais tarde, a polícia e o Superman chegam ali. Em particular, o Bruce avisa o Superman para esperar o inesperado do Coringa, e que a Lois é obviamente uma isca. Mas o Super parece minimizar esse aviso. Eu até entendo essa atitude do Superman, que poxa, ali no desenho, né, do Superman, a gente vê ele enfrentando várias ameaças vindo de outros planetas super poderosos. Pô, e aqui é só o Coringa, o cara é um palhaço só, né? Mas o Superman vai entender, né, que é difícil lidar com o Coringa. No esconderijo do vilão, ele e a Harley mostram aquela estátua de Kryptonita pra Lois. E o vilão se gaba de que depois de matar o Superman, mesmo o menor pedaço da sua estátua vai valer uma fortuna. A Lois expressa todo o seu desgosto com o plano do Coringa e chama o Coringa de louco assassino. E aí a Arlequina amordaça ela novamente. O Coringa então diz a Lois que tem a história do século nas suas mãos. A morte do Superman. Olha a referência aí, hein? Manchete com morte do Superman, como tem no quadrinho Morte do Superman. Olha aí a referência. Enquanto isso, vemos o Batman decolando com esse Batwing que ele trouxe em segredo para tentar localizar onde a Lois está. No departamento de polícia de Metrópolis, o Coringa entra em contato com o Superman, convidando ele para ir sozinho a um dos laboratórios da LexCorp. O Batman rastreia a localização do Superman e começa a segui-lo. E de forma inteligente, o Superman chega ali no laboratório vestindo seu traje anti-kryptonita. E o Coringa parece confuso quando a kryptonita não tá tendo efeito sobre ele. E aí ele é forçado a ter de levar o Superman até onde a Lois está. Mas quando o Superman acha que foi super fácil e já vai salvar a Lois, o Coringa lembra da outra parte do seu plano, que é usar sua flor ácida para destruir o traje do Super. E ele é exposto então à radiação da kryptonita. E o Superman é rapidamente incapacitado. E o Coringa comemora alegremente a sua vitória, eletrocutando o Superman e dançando em volta dele. E esse dia chegou, o Coringão aqui derrotando o Superman. E bem que o Batman tinha avisado, né? Ó, Superman tem que esperar o inesperado. E falando do Batman, ele chega com tudo ali naquele laboratório da LexCorp. E a Arlequina avisa isso pro Coringa, que então ativa a próxima etapa do seu grande plano. E essa etapa consistia em assim que o Batman então entra na sala, as portas são seladas e mais gás do Coringa é ventilado. O Batman examina o conteúdo da sala. Tem muitos barris de ácido, mas muito fracos para derreter as paredes ou portas. Mas em vez disso, com uma dica do Superman, o Batman então usa esse ácido para dissolver aquele pedaço de kryptonita. E então, se recuperando dos seus efeitos, o Superman é capaz de sair da sala, levando o Batman e a Lois com ele. Eles chegam até onde está o Coringa, que os distrai com essas bolinhas de gude, que o Superman fica sem reação ao ver isso, mas elas eram granadas de explosão. O Coringa foge nessa confusão e o Super, Batman e Lois escapam do laboratório, que é destruído nessa explosão. Depois o Super agradece a ajuda do Batman, que ainda é meio frio com ele. E gente, aqui a gente já tá na segunda parte aí desses 3 episódios, onde os dois heróis veem que eles podem sim trabalhar em equipe, e que eles são melhores trabalhando desse jeito. Eles estão construindo essa confiança, mas ainda não confiam totalmente um no outro. Mas assim, ali na história, como teve toda essa confusão no laboratório da LexCorp, o Lex ele fica furioso, porque ele não queria qualquer tipo de ligação com o Coringa. Na manhã seguinte, o Luthor faz uma declaração pública de que a explosão foi apenas um problema menor. O Clark, entre os repórteres, ouve o Luthor mencionar o seu acordo com o Coringa. Mais tarde, no esconderijo do vilão, a Harley tenta animá-lo, mas o Coringa está furioso com o que aconteceu na noite anterior. De repente, eles são atacados com vários tiros, e a responsável é a assistente do Luthor, a Mercy, que veio ali com ele. O Luthor confronta o Coringa, e fica furioso que ele tenha usado um de seus laboratórios no seu plano.
Enquanto a Mercy e a Harley lutam ao fundo, o Lex e o Coringa conversam. O Coringa revela que o Batman tá em Metrópolis, mas garante que ele ainda tem metade da Kryptonita e pode terminar o trabalho. No entanto, como o Batman agora tá envolvido, o Coringa quer mais dinheiro, mas o Luthor se recusa. Ele chama a Mercy e avisa o Coringa que ele tem uma última chance, caso contrário, ele o matará. E uma coisa que eu adoro aqui nessa cena é como os criadores eles realmente perceberam como o Coringa e o Lex Luthor são um pouco parecidos por ter essas ajudantes que põem a mão na massa, né? Que elas são brigadeiras, que elas dão porrada e eles brincam com isso nessa cena. A maneira ali dos dois vilões ali planejando, fazendo seus planos enquanto as duas estão ali caindo na porrada, foi muito boa. Mais tarde rola um climão quando o Clark chega no apartamento da Lois e vê o Bruce lá. O Clark tá ali para revelar a Lois e o Bruce que ele acredita que o Luthor tá envolvido com o Coringa, mas ainda não pode provar. O Bruce então se oferece para ajudar, afirmando que ele poderia perguntar sobre isso ao Luthor. E a perguntar, ele se refere a ele ir como Batman de noite na cobertura do Lex. Ele desperta o Luthor, que tá todo espantado, e ele exige saber que acordo que ele fez com o Coringa. O Luthor nega qualquer coisa. E o Batman dá até esse golpe clássico aqui sem olhar na Mercy. O Luthor tá muito assustado, e eles logo são interrompidos por guarda-costas dele. E quando o Batman sai, ele avisa ao Luthor que ele vai voltar. O Luthor fala pra Mercy chamar o Coringa, já que ele percebeu que o Batman é uma ameaça séria. Que tipo de acordo fez com ele? E aqui outra cena top, estou me repetindo aqui que só tem cena boa nessa animação, que é o Batman fazendo o Lex Luthor suar frio aqui, mano. Isso até é legal porque antes no episódio, quando o Luthor tá lá falando com o Coringa, ele tá toda hora menosprezando o Batman, falando que, pô, eu enfrento aqui o Homem de Aço, ele é um kryptoniano, e você enfrenta um cara, um simples humano normal aí, vestido de morcego. Qual que é o problema disso? E aqui ele sentiu na pele a ameaça que o Batman é. No dia seguinte, vem uma bomba. A Lois diz ao Clark que ela tá planejando uma transferência por escritório do Planeta Diário em Gotham, mostrando que ela e o Bruce estão bem sérios. O Clark fica chateado com a notícia, embora a Lois tente animá-lo. No entanto, eles logo são interrompidos quando o Perry os alerta para um pedido de socorro de um navio cruzeiro. O Clark foge do jornal e sai voando com o Superman até o navio. No seu hotel, o Bruce está malhando até perceber um dirigível enviado pelo Coringa convidando o Batman para a Baía de Metrópolis. O Bruce fica confuso com esse plano do vilão, mas sai mesmo assim. E ele sai com esse uniforme Jetwing maneiríssimo pelos céus. O Superman chega no navio e encontra ali um falso sinal de socorro perto do navio para atraí-lo. No entanto, esse barquinho aqui com o sinal explode e danifica o casco do cruzeiro, fazendo com que ele comece a afundar. Já o Batman chega no cais, onde ele encontra o Coringa, mas acaba sendo uma outra armadilha quando o herói é atacado por aquele droide-aranha da LexCorp, agora armado. E são aqueles mesmos droids que a gente viu antes lá, quando o Bruce chegou em Metrópolis e foi lá na LexCorp. Só que ele não queria eles armados, mas o Lex, obviamente, mudou eles. Já o Super, ele consegue lá salvar todos os tripulantes daquele navio, mas o Batman vai tendo muita dificuldade com aquela aranha mecânica. O Batman tá usando lá o seu novo Jetwing até que esse aranha o danifica. E num movimento não muito característico do Batman, ele resolve levar essa luta até o Planeta Diário para pedir ajuda ao Superman. Mas ele só encontra a Lois, e com isso ele a coloca em perigo. O Batman agarra, e junto eles tentam fugir. Eles são encurralados pelo robô na sala de impressão do jornal. No decorrer dessa luta, o Batman tenta empurrar o droide para dentro dessa prensa, mas a sua capa e capuz são pegos, revelando sua identidade para Lois. Ela consegue distrair o robô de matar o Bruce, e dando tempo suficiente para o Superman chegar e destruí-lo. O Luthor é informado do fracasso do seu robô, e percebe que ele será conectado a esse crime. Ele decide cortar então qualquer ligação dele e ordena mais uma reunião com o Coringa. Bem, dessa vez foi a vez do Batman então tendo que pedir ajuda para o Superman. De novo então aí a animação construindo essa confiança dos dois. Para no final, quando eles atuarem juntos, a gente não estranhar tanto, sabe? De volta ao seu apartamento, a Lois trata então a ferida no ombro do Bruce. Ela está furiosa porque o Bruce a enganou. E também porque ela honestamente se importa com ele o suficiente para não divulgar a história da verdadeira identidade do Batman. O Superman chega e pede ao Bruce uma parceria para que eles possam enfrentar os seus dois inimigos. O Batman percebe que isso realmente pode funcionar e concorda. Assim, os dois saem, com o Bruce se despedindo da Lois antes de ir. Já na parte dos vilões, o Coringa e o Lex se encontram em uma fábrica de aeronáutica do LexCorp, onde o Luthor planeja matar o Coringa e a Arlequina, para depois os incriminar por todo o caos que está acontecendo na cidade. Ok, essa é uma parada que realmente o Lex Luthor faria, que ele ter sempre o contraplano e trair as pessoas, isso aí é característica do Lex Luthor. Só que o Coringa, para variar, consegue dar uma invertida nessa situação. O Coringão vira a mesa com essa bolsa falsa aqui, e leva o Luthor e a Mercy como prisioneiros.
Como ele não pode mais coletar o seu $1 bilhão, o Coringa decide levar como prêmio de consolação esse gigantesco e fortemente armado dirigível Lex-Wing do Luthor. Que perigo isso na mão do Coringa, senhores. O Lex até tenta pagar pela sua libertação, mas o Coringa diz que não está mais interessado no dinheiro. Em vez disso, ele quer destruir tudo que Luthor construiu em Metrópolis, ou seja, quase tudo na cidade. A Harley amordaça a Mercy e a amarra em um daqueles robôs-aranhas e se junta depois no Coringa na nave. E então começamos a grande cena final, né, de ação desses episódios especiais. E uma coisa já chama a atenção quando o Batman e o Superman chegam nessa base aí das naves do Lex. Que o Batman e o Superman chegam ali já fazendo piadinhas um com o outro. Eles já são aqui os melhores do mundo nesse final do episódio. E nessa base, eles são atacados por versões gigantescas daqueles droids de antes, enquanto o Coringão decola naquele jato gigante. Trabalhando juntos, eles destroem a maioria dos robôs, mas então eles se deparam com um que tem a Mercy amarrada ao seu lado, como um escudo, impedindo eles de atingi-lo. O Batman consegue tirar o robô do chão e o Superman o desativa sem ferir a Mercy. Aqui é trabalho em equipe. E os dois já estão aqui nessa sincronia, quando então a Mercy conta esse plano aí do Coringa que é de explodir toda quase a cidade de Metrópolis. O Superman fala então pro Batman ir atrás do Coringa, enquanto ele cuida do restante dos robôs nessa base. Só que infelizmente quando tem esse chefão final aqui das aranhas robôs, ele tá equipado com uma das suas metades, com aquela estátua do dragão de Kryptonita, tornando então o Superman incapaz de revidar. Já o Coringa tá fazendo uma farra destrutiva em Metrópolis. O Batman persegue essa nave com seu Batwing. E assim, toda essa cena aqui aérea é lindíssima. No geral, todos os episódios estão bem animados, mas aqui é uma sacanagem de tão bom que tá. O Coringa, com vários mísseis, atinge o Batwing, e o Batman é forçado a ejetar, mas ele consegue embarcar no jato, usando essas habilidades aqui de mulher gato do Bat-Traje. Olha, eu posso estar maluco, mas eu acho que essa é a primeira vez que eu vejo essa funcionalidade do Bat-Traje, que é essas garras Wolverine aí, mulher gato, que ele fica com esses uniões então e consegue se agarrar no jato. Enquanto o Batman começa a explorar a nave, o Superman é atacado por aquele super robô, mas isso até que ele tenta então esmagá-lo com uma porta pesada. Essa porta, que havia sido revestida com chumbo para bloquear a visão de raio-x do Superman, o protege da Kryptonita, e assim ele consegue destruir o robô. No processo, então, quebrando essa última Kryptonita daquele dragão. Assim, o Super voa para Metrópolis para ajudar a parar o Coringa. O Batman chega nos controles da nave e luta contra o Coringa, deixando a pobre Arlequina para voar essa nave. E ela acaba então desligando seus motores. Felizmente, o Superman chega bem a tempo de afastar o jato de uma colisão com a cidade. Na luta, o Coringa acidentalmente deixa cair todas aquelas bolinhas de gude explosivas. E quando as granadas começam a explodir, os heróis salvam o Luthor e a Arlequina, mas não consegue alcançar o Coringa a tempo. E aí rola uma pseudo-morte aí do Coringa nessa nave, que ela vai viajando então para um oceano perto ali de Metrópolis, e essa cena final com talvez o Coringa morrendo, lembra bastante uma cena final também do Máscara do Fantasma. Isso porque, não conseguindo escapar da nave e diante da morte, o Coringa começa a rir loucamente. As granadas disparam, desencadeando uma explosão, destruindo a nave por inteiro quando ela cai no oceano. O Batman e a Arlequina observam isso de longe. A história corta depois para uma reportagem dizendo que o corpo do Coringa não foi encontrado. O Luthor está sob investigação, mas é improvável que ele acabe sendo acusado de algum crime. No entanto, Bruce Wayne, descobrindo que o Luthor estava desenvolvendo versões militares de seus robôs sem a sua aprovação, encerra o seu contrato com a LexCorp. E a Arlequina é devolvido ao Asilo Arkham. E chegando aqui no finalzinho, né? Infelizmente por Bruce, a Lois não tem boas notícias para ele, já que o filme se encerra no aeroporto lá de Metrópolis, com Bruce voltando para Gotham. E o Lois e o Clark estão ali. A Lois diz que gosta dele, mas que não consegue superar ter descoberto que ele é o Batman e dele ter essa outra vida. Ela se despede dele, e o Bruce e o Clark trocam uma despedida mais descontraída. E o Bruce fala que a Lois agora é toda dele, mas para ele ficar de olho, que ele sabe onde é que o Clark mora. Então, encerramos esse especial com Clark vendo o avião do Bruce voltando pra Gotham. E essa foi a análise, então, dos episódios especiais do Melhores do Mundo. E, gente, olha, esses episódios são bons mesmo, hein? Que crossover épico, e a animação, o roteiro, tava tudo no nível desse grande encontro. Que, de fato, ele mistura o melhor dos dois mundos, lá do Superman, de série animada, com o Batman. Você tem essa construção, né, da parceria dos dois, deles desconfiando um no outro lá no começo, para eles já virarem uma dupla, né, atuando juntos no combate ao crime. Ao mesmo tempo também que você tem essa parceria inusitada do Coringa com o Lex Luthor, um tentando trair o outro, que é muito bom também. Enfim, pra mim eu lembrava muito bem desses episódios, mas reassistindo eles agora depois de bastante tempo, realmente eles são muito bons. Como eu falei, talvez a única coisa que não tá no nível das outras é esse pseudo romance, né, do Bruce com a Lois,
que sim, se passa alguns dias enquanto o Bruce tá lá em Metrópolis, mas você não compra muito bem esse romance. Até no finalzinho ali, quando parece que a Lois vai se mudar lá pra Gotham, isso parece muito apressado. Mas de novo, né, algo que prejudique muito esses episódios especiais. Mas galera, essa é a minha opinião, né? Agora eu quero saber de vocês. Vocês lembravam aí desses episódios, desse grande encontro do Batman com o Superman do universo série animada? Deixa aqui nos comentários. E a galera já sabe também, né? Se inscreve aqui no canal e clica no sininho de notificação para saber absolutamente tudo sobre o Batman. E se quiser apoiar ainda mais o nosso canal, nós temos 2 plataformas de financiamento coletivo, no Padrim e também no Clube de Canais no YouTube. Tem extras bem legais como no grupo no WhatsApp, tem podcast, confere lá. Até a próxima, gente. Tchau, tchau.